Graça e paz para você. Tenho a alegria de estar com vocês que participam da experiência Núcleo Luz para o Mundo, leitura orante da Palavra de Deus, por meio da TV Horizonte, Rádio América e demais meios de comunicação social de nossa arquidiocese. Estamos iniciando agora o programa. É um prazer estar em sua companhia. Eu sou irmã Romi Alt, da Congregação das Irmãs Paulinas, que participam comigo Terezinha de Jesus Oliveira, Mariana Angélica Fernandes e Silvana Godinho. Elas fizeram a experiência da Palavra de Deus e se colocam a serviço dela. Todas as terças-feiras estamos aqui às 20 horas, rezando o Evangelho do domingo, do próximo domingo, que é o Domingo de Ramos da Paixão, 10 de abril de 2022. O texto que vamos refletir neste dia é, segundo a comunidade de Lucas, capítulo 23, versículos de 1 a 49. Convido a Silvana para conduzir a nossa oração. Graça e paz. É uma alegria estar aqui com você para a nossa leitura orante. Iniciamos este momento de oração com a invocação da Santíssima Trindade e com a oração ao Espírito Santo, que Ele nos ilumine e que nos guie nessa experiência de Deus por meio de sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Iniciamos nossa oração relembrando que a leitura orante é um dos melhores métodos que a Igreja tem para conhecer, aprofundar e viver a palavra de Deus. A leitura orante nos ajuda a conhecer o texto, a gostar dele, a refletir sobre ele e deixar que o Senhor nos fale por este meio. Mas para isso, é preciso ter contato com o texto bíblico, através da leitura em 5 passos: leitura do texto, meditação, contemplação, oração e ação. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. A nossa oração de hoje será conduzida pelo Evangelho segundo Lucas. Lucas, capítulo 23, versículos de 1 a 49. Repetindo, Lucas, capítulo 23, versículo de 1 a 49. Lucas veio da cultura grega ou helenista e escreve para as igrejas do mundo grego. Não viveu com Jesus, mas fez uma acurada pesquisa para apresentar a verdade sobre o que Jesus ensinou e fez ao seu povo. Ele apresenta Jesus como Salvador e luz para o mundo. Ele é o Salvador da humanidade. É o Evangelho da graça, da misericórdia, de Deus e do perdão. Em Lucas, Jesus é o Messias Salvador dos pobres, humildes, desprezados, doentes e pecadores. Sua teologia dá ênfase a temas como compaixão, misericórdia, oração, discipulado, universalismo. Lucas narra a genealogia de Jesus, que começa dando a informação do início do ministério de Jesus, conforme se supunha, filho de José,
passando por todos os seus antepassados e chegando a Adão, filho de Deus. Ele quer dar uma dimensão da universalidade ao projeto salvífico de Deus. O texto que estamos rezando hoje situa Jesus em Jerusalém, para onde tinha ido celebrar a Páscoa com seus discípulos. E nessa cidade, Jesus recebe sua condenação à morte. Vamos acompanhar Jesus no seu caminho em direção ao Gólgota e a sua morte de cruz. Vamos então ao primeiro passo da nossa leitura orante. Leitura. O que o texto diz? Este é o momento da leitura do texto com atenção, sem pressa, observando os personagens que aparecem no texto, onde se encontram, o que acontece na narrativa e como Jesus vive a sua hora. Não é o momento de interpretar ou tirar uma mensagem, é só ler para entender bem o texto e responder o que o texto diz. A Terezinha fará a leitura para nós enquanto você acompanha o texto em sua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Em seguida, todo o grupo deles se levantou e levaram Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar os tributos a César e afirmando ser ele mesmo o Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: tu és o Rei dos Judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou: este homem é galileu? E depois de verificar que Jesus estava sob a jurisdição de Herodes, enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente de ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada respondia. Os sumos sacerdotes e os escribas estavam presentes e o acusavam com muita insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com roupa vistosa, mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos se tornaram amigos, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, as autoridades e o povo e lhes disse: vós me trouxeste este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós, e não encontrei nele nenhum crime de que o acusais. Nem Herodes encontrou, pois mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e depois o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: fora com ele! Solta-nos Barrabás! Barrabás tinha sido preso por causa de uma rebelião na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam mais alto: crucifica-o, crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez: que mal este homem fez? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles prevaleceu. Então, Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por rebelião e homicídio, e o entregou
à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e mandaram-no carregar a cruz atrás de Jesus. Seguiam uma grande multidão do povo, bem como mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: Felizes as estéreis, os ventres que nunca deram à luz, os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: Caí sobre nós, e às colinas: Escondei-me. Pois se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca. Levavam também 2 malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Repartiram então suas vestes, tirando a sorte. O povo permanecia lá, olhando. E até os chefes zombavam dele, dizendo: A outros ele salvou? Salve-se a si mesmo, se de fato és o Cristo de Deus, o eleito. Os soldados zombavam dele, aproximavam-se e ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro respondeu: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma pena? Para nós é justo sofrermos, pois estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando começares a reinar. Ele lhe respondeu: Em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 da tarde, pois o sol parou de brilhar. O véu do santuário rasgou-se ao meio e Jesus deu um grito forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O centurião, vendo o que acontecera, glorificou a Deus, dizendo: Realmente, este homem era um justo. E as multidões que tinham vindo para assistir à cena, viram o que havia acontecido e foram embora, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, se mantinham à distância, olhando essas coisas. A Mariana fará para nós a síntese do texto lido. Isso irá ajudar a responder a pergunta do primeiro passo: o que o texto diz? O texto relata os últimos momentos da vida de Jesus, desde a saída da casa de Pilatos até a sua morte na cruz. Esse texto diz que Jesus é levado a julgamento por Pilatos, e este é que dá o seu veredito. Depois de convocar a elite religiosa e convocar o povo, condenando-o à morte na cruz e seguindo-se logo a sua crucificação e a sua morte. Não sem antes de pedir perdão ao Pai pelos seus algozes e entregar a sua alma. Agora, sabendo o que o texto diz, podemos passar para o segundo passo. Meditação. O que o texto diz para mim? É o momento de trazer a palavra lida para dentro de nós.
fazer memória da paixão e morte do Senhor e de estar com Ele. Para ajudar em nossa meditação, vamos a algumas observações sobre o texto do Evangelho, onde a morte de Jesus é apresentada em momentos dramáticos e dolorosos. A condenação, a crucificação, as palavras de Jesus, a sua morte. Sobre a condenação, note que Jesus foi condenado como herege, como um subversivo, por elevar a voz contra os abusos do templo e do palácio, por colocar-se ao lado dos perdedores, por ser amigo dos excluídos e de todos os caídos. Sobre a crucificação. Jesus é crucificado porque sua atuação e a sua mensagem sacodem pela raiz o sistema organizado a serviço dos poderosos do Império Romano e da religião do templo. Sobre as palavras de Jesus na cruz. Ouça as palavras que Jesus disse enquanto estava sendo crucificado e a sua agonia final. Palavras ao seu companheiro de suplício, a quem promete o reino. Palavras ao Pai, pedindo perdão pelos seus algozes. E palavra de entrega confiante ao Pai. Sobre a morte de Jesus. Sua morte dolorosa e violenta foi consequência de sua atuação profética, de sua concepção religiosa oposta ao papel do templo e seu anúncio do reino. Então, hoje rezamos as consequências das opções de Jesus. A perseguição e a morte. O objetivo de hoje é unir-nos ao Cristo que sofre. É uma oração mais difícil, porque nos defrontamos com um mistério que nos ultrapassa. É também hora de recordar as cruzes carregadas pela humanidade em tantas realidades de sofrimento. Irmã Romi, Mariana e Terezinha, o que vocês gostariam de partilhar conosco de sua meditação? Chamou muito a minha atenção a atitude de Jesus diante das autoridades religiosas que o acusavam injustamente e ainda o instigavam o povo a rebelar-se contra ele, quando ele havia feito só e unicamente o bem para todos, curando doentes, libertando coxos, cegos, paralíticos, restaurando a vida, devolvendo-lhes a alegria e o sentido da vida. Não merecia de jeito nenhum o grito das autoridades religiosas e do povo: crucifica-o. Jesus devia sentir muito a ingratidão e a dureza de coração das pessoas, mas não tinham o poder de executá-lo. Coube às autoridades civis decretar a morte de Jesus. Herodes Antipas tratou Jesus com desprezo, zombou dele e o ridicularizou, vestindo-o com roupas vistosas. E Jesus sofreu tudo isso em silêncio. Pilatos não encontrou nele crime algum que merecesse a sua morte. E assim mesmo, trocou-o por um assassino, Barrabás, e o condenou à morte. E Jesus ouviu e acompanhou tudo em silêncio. A morte de Jesus no plano histórico é consequência do poder violento religioso e político, capaz de eliminar uma pessoa inocente, porque simplesmente ela apresentou uma alternativa mais humanizadora, o caminho da solidariedade e da partilha. E Jesus assume sua paixão e cruz como consequência da fidelidade à sua própria mensagem
e vive uma atitude de entrega amorosa. Contemplar a paixão e a morte de Jesus desperta em mim, e creio também em você, o compromisso de lutar pela justiça, colocando-nos de forma amorosa e eficiente do lado dos crucificados de hoje. É o que vemos na pessoa de Jesus, cuja existência esteve marcada pela compaixão e a fidelidade, e pelos últimos foi a sua dedicação. A minha reflexão é motivada pela imagem do crucificado do Evangelho. A mensagem de Jesus crucificado é muito clara. Jesus, em seu amor redentor, assumiu-nos na condição de pecadores, tornando-se solidário a nós. Deus, solidário ao sofrimento humano e às suas angústias. Ele está na cruz do Calvário e está em todas as vítimas inocentes. Nós, cristãos, continuamos celebrando o Deus crucificado, para não esquecer nunca este louco amor de Deus pela humanidade. Mas eu penso que para adorar o mistério de um Deus crucificado, não basta celebrar a Semana Santa. É necessário, além disso, aproximar-nos mais dos irmãos crucificados, semana após semana. Então, eu me pergunto, o que significa a imagem do crucificado tão presente entre nós, se não virmos marcados em seu rosto o sofrimento, a solidão, a tortura e a desolação de tantos filhos, tantas filhas de Deus? E mais, que sentido tem trazer a cruz no nosso peito e não sabemos carregar a menor cruz de tantas pessoas que sofrem junto a nós? O que então significam nossos beijos no crucificado que não despertam em nós o carinho, a acolhida e a aproximação aos que vivem crucificados? Crucificados pela desgraça, pelas injustiças e pelos esquecimentos. Doentes privados de cuidado, mulheres maltratadas, anciãos ignorados, meninos, meninas violentados, imigrantes sem documentos nem futuro. E gente, muita gente afundada na fome e na miséria. Estamos vendo isso no mundo inteiro. Na minha reflexão, tocou-me profundamente ouvir que entre os entremecimentos e gritos de dor, Jesus consegue pronunciar palavras que revelam o que está em seu coração. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ao ouvir isso, eu penso que ali na cruz, Jesus realiza o que sempre revelou na sua vida pública, o perdão do Pai. No encontro com os pecadores, ele sempre deixou transparecer a misericórdia reconstrutora de Deus. Jesus é assim. Pediu aos seus para amar seus inimigos e rogar pelos seus perseguidores. Agora é ele próprio quem morre perdoando. Transforma sua crucifixão em perdão. É surpreendente que Jesus na cruz ainda seja capaz, de continuar vendo humanidade em seus carrascos. O perdão foi a marca da vida de Jesus e também deve ser a marca de nós como seus seguidores. Mas enquanto nós falamos de méritos, de direitos adquiridos, Deus está acolhendo a todos com seu amor insondável e seu perdão. Essa é a grande herança que Jesus deixa para a humanidade.
Não desconfieis de Deus. Sua misericórdia não tem fim. A minha reflexão foi motivada pelas cenas do julgamento e condenação de Jesus. E fico a pensar: aquele que passou pela vida fazendo bem é acusado de ser um malfeitor. Aquele que só falou o bem e fez muitos viverem pelo sopro de sua palavra, aquele que é a palavra encarnada do Pai, é condenado como blasfemo. Essa situação ocasionou muito sofrimento para Jesus. Também sofrimento exterior, pelas calúnias, ciladas e pelas dores físicas que teve que suportar, como também interior, pela dureza de coração das pessoas e até mesmo de seus seguidores, que não o compreenderam plenamente. No entanto, Jesus é o homem que realiza o projeto de Deus para o ser humano, feito à sua imagem e semelhança. Jesus, tomando sobre si todo o sofrimento e iniquidade humana, redime a humanidade. Por isso, ele encontra grande força nessa hora. E reflito que mesmo no que a história humana tem de mais perverso, Deus revela seu plano de amor. Na paixão, encontramos a misericórdia de um Deus que desceu e chegou ao extremo da fragilidade para manifestar a força reconstrutora de seu amor. É Pilatos que pronuncia a sentença, mas essa pena de morte está assinada por todos aqueles que, por razões diversas, resistiram ao chamado de entrarem no reino de Deus, pois, afinal, Pilatos convocou os sumos sacerdotes, as autoridades e o povo como testemunhas, e todos condenaram Jesus. Vamos agora fazer uma pausa para que você também possa fazer a sua reflexão. Já já nós voltamos. Estamos de volta com a nossa leitura orante. Já fizemos o primeiro e o segundo passo. Podemos agora passar para o terceiro passo do nosso momento de nossa oração. Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? É o momento de dar espaço para Deus. Ele quer falar-nos. O momento de silenciar nossos ouvidos e nosso coração para ouvi-lo. Então, no silêncio do seu coração, coloque-se em atitude contemplativa diante dos mistérios da paixão, diante de Jesus suspenso no madeiro. Ouça, contemple. Vamos agora ao quarto passo. Oração. O que o texto me leva a falar com Deus? Agora é o momento de você falar com Deus numa oração que brote de seu coração e do momento que estamos vivendo, recordando as marcas da paixão. Reze, expressando os sentimentos que brotam em seu coração e os apelos revelados pela palavra. Senhor Jesus, na hora em que devo perdoar, ilumina-me com a luz de sua misericórdia, que não tem fim. Ensina-me a acreditar que ainda há esperança para aqueles que cravam seus semelhantes na cruz. Amém. Jesus, como acho difícil te acompanhar nessa subida em direção ao Gólgota. Muito fácil me alegrar com a multidão que te acolhia em Jerusalém com as aclamações de Hosana nas alturas. Mas te acompanhar neste caminho de dores, humilhações, sofrimentos que vai dar na morte e morte numa cruz, sinto que é muito para mim. Por isso te peço,
que me fortaleça nesses momentos difíceis em que me sinto tomada pelo desânimo e pela fraqueza. Ajude-me, Senhor. Jesus, infunda em meu coração a certeza de que sou amada por Deus. Permaneça perto de mim nos momentos em que me sinto só, quando sou tentada a render às dificuldades da vida. Comunique-me seus sentimentos para que o meu caminho quaresmal se torne experiência de perdão, de acolhimento e de caridade. Pai Santo, toca o nosso coração para que aprendamos a sofrer com Jesus, como Ele e pelos mesmos fins que Ele. Ó Espírito Santo, dom do Pai e do Filho, Espírito de verdade e de justiça, dai-nos a força do testemunho diante dos poderosos deste mundo, de forma a nunca calarmos a boa nova do Evangelho. Afasta de mim as tentações do desânimo, da desistência, mas concede a mim, a você e a todos nós de sermos fiéis até o fim, como seu Filho Jesus. Amém. Você que nos acompanha, faça também sua oração. Fale com Deus, Ele quer ouvir você. Este é o momento. Depois que Deus falou ao seu coração, que você o ouviu e deu espaço para ele se comunicar com você, já podemos passar para o 5º passo. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver? Você leu, meditou, contemplou e rezou a palavra de Deus. Agora é agir. Escolha um gesto concreto, por menor que seja, para um compromisso com Deus e sua palavra. Isso é muito pessoal, um compromisso entre você e Deus. Ao concluirmos nossa leitura orante de hoje, convido você a nos acompanhar em nossa oração final. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão do Senhor, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. As vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que eu vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Estivemos unidos e sempre estaremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agradecemos a você pela sua presença na nossa leitura orante. Agradecemos à Arquidiocese na pessoa de Dom Valmor e a toda a equipe de comunicação da Rede Catedral e os demais meios de comunicação social. Na próxima semana, terça-feira, no mesmo horário, às 20 horas, continuaremos a leitura orante sobre o Evangelho do domingo seguinte. E até lá!